E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? E turminha do 8º ano. Pessoal, é o seguinte, quem fala é o professor Carlinhos, né? Professor de Química de vocês. Na aula passada nós falamos sobre tabela periódica, né? E nós falamos também sobre a distribuição eletrônica relacionada à tabela. E aí o próximo tópico seria as propriedades da tabela. Só que eu achei mais interessante, antes da gente falar das propriedades da tabela, falar um pouquinho sobre a alotropia, né? E depois a gente vai falar sobre os metais. E depois a gente encerra com as propriedades da tabela. Eu acho mais interessante falar das propriedades da tabela depois que vocês já tenham visto o conceito de alotropia e o conceito de metais, né, as características dos metais, tá bom? Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a alotropia, o que é alotropia, né, e quais são as características desse fenômeno que é bem interessante, tá bom? Então vamos lá. Gente, para começar, o que é alotropia, né? A alotropia é um fenômeno que acontece quando um elemento químico ele forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Aí vamos lembrar o que é uma substância simples? É uma substância formada por um elemento só. Então, toda vez que você tem o mesmo elemento químico formando substâncias simples diferentes, nós vamos dizer que esse fenômeno é chamado de alotropia. E as substâncias diferentes, né, são chamadas de variedades alotrópicas ou alótropos. Os principais elementos que sofrem alotropia é o fósforo, o carbono, o enxofre e o oxigênio. Aqui eu coloquei o símbolo de cada um deles, né, lá da tabela periódica, para a gente já ir relembrando. Fósforo, letra P, né, do latim fósforo, né, se escreve fósforo com PH no latim. Então na tabela periódica é a letra P. Carbono é o C, enxofre é a letra S, né, porque vem do latim sulfo. E o oxigênio representado pela letra O, né, são os símbolos dos elementos químicos na tabela. Então a gente vai ver quais são a alotropia de cada um deles, tá? O primeiro alótropo é o oxigênio. O oxigênio ele tem duas formas alotrópicas. Nós temos o gás oxigênio, que é o O2, e nós temos o gás ozônio, que é o O3. Percebam que oxigênio e ozônio são substâncias completamente diferentes, mas elas são formadas pelo mesmo elemento, ou seja, pelo elemento químico oxigênio. Carlinhos, qual é a diferença das duas? Se você olhar para a fórmula, você vai ver que o que difere uma da outra é o número de átomos. Aqui no gás oxigênio nós temos O2. Enquanto que no gás ozônio nós temos O3. Então nós dizemos que ozônio e oxigênio são alótropos por atomicidade, ou seja, a diferença é na atomicidade, ou seja, no número de átomos que cada substância vai ter. Enquanto o oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, o ozônio tem 3 átomos. Então a diferença é no número de átomos e isso é chamado de atomicidade. E aqui eu trouxe algumas características, né? O gás oxigênio ele é um gás incolor, né? É um gás inodoro, não tem cheiro. Ele é essencial à respiração. A gente utiliza o gás oxigênio para nossa respiração. Nós somos seres aeróbicos, nós precisamos do oxigênio para sobreviver. E ele é um gás comburente, ou seja, ele é um gás que ele é utilizado para alimentar as chamas, né? Quando você tem a queima de alguma substância, o fogo, né? O que alimenta o fogo é o comburente, que é o oxigênio, né? Já o gás ozônio tem características completamente diferentes, né? Ele é um gás levemente azulado, né? Ele tem ação bactericida, ou seja, o gás ozônio ele tem a capacidade de matar bactérias. Tanto é que em algumas estações de tratamento de água utiliza-se a ozonoterapia, né? Que é o tratamento com ozônio, tratar a água com ozônio para matar bactérias. E o ozônio ele é tóxico se ele vier aqui para a troposfera, né? O ozônio lá na camada da estratosfera, que é a segunda camada da nossa atmosfera, ele forma a camada de ozônio, que é uma região onde tem uma grande quantidade de ozônio e ele consegue reter radiação, né, ultravioleta. Então lá na estratosfera ele é muito bom porque ele retém essa radiação e impede que essa radiação chegue até a gente. Mas se ele descer para a camada mais baixa, que é onde a gente vive, a troposfera, ele acaba se tornando tóxico. Então você percebe que são substâncias completamente diferentes, mas que são formadas pelo mesmo elemento. Isso é alotropia, tá bom? Além do oxigênio, nós também temos o alótropo do fósforo. O fósforo, que é o símbolo P, ele pode formar duas substâncias diferentes, o fósforo branco e o fósforo vermelho. A diferença, gente, vocês percebam aqui, também é no número de átomos. Enquanto o fósforo branco é representado pela fórmula P4, ou seja, você tem 4 átomos de fósforo ligados entre si, o fósforo vermelho, a fórmula dele é P4N. Por quê? Porque não se sabe ao certo quantos átomos de fósforo tem. Acredita-se que seja uma cadeia de vários P4s ligados um no outro. Então é N átomos, é um número muito grande de átomos. Então a diferença entre os dois é a atomicidade. E as características do fósforo também são bem diferentes, né? O fósforo branco ele é um sólido branco, né?
ele é altamente reativo. Se você pegar fósforo branco puro, né, em contato com oxigênio, ele já pega fogo. Tanto é que ele tem que ser armazenado dentro d'água, ele tem que ser mantido dentro d'água, porque se você tirar ele aqui no ar, ele já pega fogo, né? Ele era utilizado como arma química, WP, né, que é o fósforo branco, white phosphor. Ele era utilizado como arma química porque ele é muito reativo. Então muitos mísseis disparavam, né, no tempo de guerra, e eles soltavam fósforo branco. Então quando esse fósforo era solto na atmosfera, que entrava em contato com o ar, ele pegava fogo e as pessoas tinham queimaduras muito sérias. Sem contar que ele é tóxico também, tá? Já o fósforo vermelho se apresenta na forma de um pó, né, amorfo. Ele não tem uma estrutura definida. Ele é bem menos reativo que o fósforo branco, tá? E ele é utilizado, por exemplo, nas caixas de fósforo, né? As caixas de fósforo, a parte que tem fósforo mesmo não é o palito, né? Por incrível que pareça. A parte que tem fósforo é a caixa, onde você risca o palito, aquela listrazinha vermelha, ela é composta de fósforo, não só fósforo, né? Tem enxofre, tem óxidos também, mas tem fósforo vermelho. Como ele é menos reativo, né? Ele é conhecido como fósforo de segurança. Já o branco é muito mais reativo, tá? Só uma curiosidade, além do fósforo branco e do fósforo vermelho, existe também outro alótopo que é o fósforo negro, tá? Só para vocês ficarem cientes, tá bom? Bom, gente, já vimos a alotropia do fósforo, do oxigênio. Nós também temos os alótopos do enxofre. O enxofre, né? O enxofre é um dos elementos que mais tem alótopos na natureza. Você tem o enxofre na fórmula de S2, S4, S6, mas o mais conhecido é o S8, ou seja, são 8 átomos de enxofre ligados entre si. A diferença de um para outro não é o número de átomos. Tanto o enxofre rômbico, que também pode ser chamado de ortorrômbico, como o monoclínico, todos eles são formados por 8 átomos. A diferença é a estrutura, é a forma como esses átomos estão organizados. A quantidade é a mesma, mas a forma em que eles estão, né, organizados, ligados, é diferente. Então você vai dizer que a diferença é na estrutura. Enquanto o enxofre monoclínico, ele tem essas pontinhas, né, o enxofre monoclínico ele forma essas agulhas. O enxofre rômbico, ele não forma essas agulhas, tá? Geralmente o enxofre monoclínico ele está presente nos vulcões. E para você preparar os dois é diferente também. Se você dissolver o enxofre em disulfeto de carbono e evaporar lentamente, se forma um enxofre rômbico. Já se você pegar um enxofre sólido, derreter e resfriar bem rápido, ele cristaliza na forma de enxofre monoclínico, tá? Então você tem aqui a foto dos dois, né, a estrutura dos dois, como é que é o formato, e a diferença aqui não é o número de átomos, é a estrutura, tá certo? Então vamos adiante. E por último nós temos o carbono, que é o mais famoso de todos, né, porque os alótopos do carbono são muito presentes no dia a dia, são muito conhecidos, né? Então, por exemplo, os mais conhecidos de todos é o grafite e o diamante. O grafite, né, que é o que a gente usa nos nossos lápis, é um material quebradiço, pode conduzir corrente elétrica. E o diamante é o mineral mais duro que existe na natureza, ou seja, ele consegue riscar qualquer material, mas ele não é riscado. Então, e é muito valioso, né? Então, olha só, o grafite que a gente utiliza na lapiseira, que a gente quebra e joga fora, e o diamante, que é um mineral muito precioso, ambos têm características completamente diferentes. Um é o material mais duro da natureza, o outro é muito quebradiço, né? Mas ambos são formados por carbono, ou seja, são alótopos, né? E a diferença entre os dois é estrutural, é a estrutura que muda. Enquanto no diamante você tem átomos de carbono ligados entre si numa estrutura cúbica, né? Cada átomo de carbono se liga com mais 4, formando uma estrutura cúbica, e eles estão muito próximos um do outro, acaba formando uma estrutura muito rígida. Já no grafite você tem carbonos ligados em formas hexagonais, né, formando folhas de carbono. E essa estrutura ela é uma estrutura menos resistente, né, porque essas folhas de carbono elas são mantidas uma ligada na outra por interações bem fracas. Então uma folha dessa consegue deslizar por cima da outra. Por isso que o grafite ele é tão quebradiço, tá bom? Então aqui você vê a estrutura do grafite e a estrutura do diamante, tá bom? Além do grafite e do diamante, né, nós temos outro alótopo do carbono, que é o fulereno. Né? O fulereno é um alótopo do carbono que foi descoberto em 1984. Né? Inclusive já rendeu o prêmio Nobel pela descoberta dos fulerenos. E são 60 átomos de carbono. Existem vários tipos de fulereno. Né? O mais conhecido é o C60, que são 60 átomos de carbono, formando a estrutura dele parece uma bola de futebol. Né? Aqui eu coloquei essa imagem aqui, que é de um museu natural, né? É o Biograph, né? Que é Biosfera é o nome desse museu, né? E essa estrutura aqui parece com a molécula do fulereno, né?
E o nome fullereno foi dado em homenagem ao Buckminster Fuller, né, que era um arquiteto. E graças a isso existe uma estrutura, né, que tem esse nome, que tem esse formato, e devido a isso foi colocado o nome dele de fullereno, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós temos a representação de vários alótopos do carbono diferentes, né? Nós temos o diamante, o fullereno, existe o grafite, o grafeno, né, que é um material, um material do futuro, né, que tem muitas aplicações aí na indústria de eletrônicos, na indústria de materiais, os nanotubos de carbono, o carbono amorfo, né, são vários alótopos que o carbono possui. Os mais conhecidos é o diamante e a grafite, tá bom? E a diferença entre todos eles é estrutural, tá certo? Bom, pessoal, era isso. Para terminar, eu coloquei aqui só um exemplo, né? Eu gosto muito de desenho. E aí na série do Ben 10 tem um episódio que o Kevin ele vai lutar contra o Pandor, né? E o Pandor ele é feito de radiação. E aí o Kevin ele absorve, né? Ele consegue absorver a característica dos materiais e ele absorve o grafite. Ele fica todo revestido de grafite. E o grafite ele é utilizado, por exemplo, para absorver radiação, né? Nos reatores nucleares, muitos deles são revestidos com grafite, que o grafite consegue absorver radiação. E aí, para derrotar o Pandor, ele se reveste de grafite, ele absorve o grafite, e aí ele dá um soco no Pandor e ele começa a absorver a radiação, porque o grafite tem essa capacidade, né? Isso aqui, se eu não me engano, é no Ben 10, eu acho que é no Força Alienígena. Eu acho que é no Ben 10 Força Alienígena que tem esse episódio aqui, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o que é o fenômeno da alotropia. É muito importante você saber a diferença, quem são os alótopos, o que é alotropia e qual é a diferença, né? Se a diferença é por atomicidade ou se é estrutural, tá bom? Coloquei uma questãozinha aqui só pra gente resolver também, ó. A alotropia é um fenômeno que envolve diferentes substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico? Sim, gabarito letra A, né? Não poderia ser a B, porque não é substância composta. Todos os alótopos são substâncias simples. Então não pode ser a B e nem a D e nem a E. O professor Marra C também fala simples, mas ele fala assim com a mesma atomicidade. Nem sempre um alótopo tem a mesma atomicidade. Você pode ter alótopos que têm atomicidade diferente, né? E o que muda é a estrutura. Então gabarito letra A, tá bom? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido absorver aí o que é a alotropia. E na próxima aula a gente fala sobre os metais e depois a gente encerra a tabela periódica com as propriedades da tabela, tá bom? Então, até a próxima.